Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, né? Acabou a paciência da torcida. Como eu tinha comentado em alguns vídeos anteriores, se perder pro Fluminense, a crise escancara. Como aconteceu, né? A torcida tá novamente no CT agora em grande número, né? E vai chegar mais torcedores para cobrar o elenco. Não é possível. Conseguiu perder para o Fluminense. E ainda terminou em terceiro lugar. O Vasco ganhou e o Flamengo caiu para terceiro lugar. O Flamengo que estava prestes a ser campeão da Taça Guanabara há 2 rodadas antes de terminar, terminou o Carioca em terceiro lugar. E ainda perdeu o título e a vantagem do empate. Para tu ver como que tá as coisas. Como que tá tudo sombrio dentro do Flamengo, né? Atualmente. Óbvio, não é tudo, mas... esse time sem sangue, que não joga bola, técnico, diretoria omissa. Complicado, hein? Acabou a paciência já tem um tempinho já, hein? Então vambora pro vídeo aqui, né? Vai deixando seu like, sua inscrição, créditos ao canal da ESPN Brasil. E vambora para o vídeo que a situação tá difícil lá no Flamengo, hein? Tá difícil. Esse técnico, a gente falava agora do Odair Hellmann, que, na minha opinião, e acho que de muita gente, falta material humano, né? Pé de obra. Esse que tá aqui na nossa tela... Não pode reclamar. Ah, esse aí tem que fazer alguma coisa. Mas olha aí, como Lúcio. o reloginho do futebol é outro, né? É diferente do nosso. São dois casos que a gente pode botar lado a lado e a diferença é o elenco, mas o tempo já se foi pro Vitor Pereira. Já se foi. O tempo que está pedindo o Odair pro Vitor acabou. E ele já sabia, assim como você agora há pouco disse, o Odair já sabia que não tem tempo. O Vitor Pereira já sabia que ia chegar com a cobrança de campeonatos, né? Isso aí. De competições com obrigação de vencer. É. Competição de um jogo, de 2, de 3 jogos, Mundial, Recopa, Supercopa. Ele não ia ter tempo, ele já sabia disso, não sabia? Então, se contar para alguém lá na Oceania que o Flamengo é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e 2 meses depois, 3 meses depois, a torcida está protestando na porta do CT, a pessoa vai, que isso, né? Não, que realidade é essa? Mas é um torcedor do Flamengo que faz cobranças, muitas delas plausíveis, muitas delas que fazem sentido mesmo sendo um clube vitorioso nos últimos anos, porque o torcedor enxerga um potencial maior. E aí não é só ganhar sempre, mas é como as coisas são tocadas no departamento de futebol, como a abordagem que a diretoria tem. Se o torcedor gritar, queremos jogador, vai soar incoerente, mas pode-se reclamar da política de contratações do Flamengo, como o Flamengo contrata, a dificuldade do Flamengo de criar uma base além daquela geração vitoriosa que começou em 2019 e, além disso, criar algo que seja sustentável e de médio e longo prazo. Equilibrar o elenco, jogadores mais jovens, jogadores experientes e jogadores também que estejam como o Cebolinha, por exemplo, que é esse perfil de jogador, para mim, falta em maior quantidade no Flamengo. De jogadores que... Você vê problemas no elenco do Flamengo? Então, não é nem... Isso que estou entendendo, amigo? Não, o elenco continua bom, é certamente um dos melhores do país, mas há, de fato, uma necessidade de ser mais assertivo e tentar, de alguma maneira, rejuvenescer um time que não é uma geração que tem de ser descartada, mas aos poucos... Em cima, desculpe eu te interromper, não perca seu raciocínio, mas a imagem que vem... Eu acho que a gente está vendo ao vivo, tem a ver com o que você estava falando quando um dos torcedores está pichando ali fora Brás, que é o cara forte do futebol do Flamengo. Continue, mas tem a ver com o que você está falando. Mas no caso do Marcos Braz, se a crítica sobre ele fosse somente por contratações, ele também tem seus trunfos. Jogadores que o departamento de futebol mapeou, trouxe e se tornaram ídolos, que deram um retorno técnico. Então, só por isso, questionar o trabalho poderia ser até injusto. Mas aí, quando a gente abre o leque, a gente se aprofunda na crítica, dá muito pano para manga para questionar o trabalho do Braz. Primeiro, porque é um cartola que se aproveitou do clube para virar político. Isso daí já para mim é muito, mas muito questionável.
Você surfar na boa fase do clube. Ah, mas ele usou o Flamengo? Usou. As cores de campanha dele eram do Flamengo. Tudo da campanha estava associado ao clube. Ele se elegeu vereador, tentou ser deputado federal, para trabalhar em Brasília. Imagina um dirigente, um homem forte do futebol, dando expediente em Brasília como um político, um servidor público. Para mim é algo impensável. Só de se cogitar essa possibilidade é algo crítico. E além disso, o Marcos Braz é um político interno do Flamengo. Então ele tem sustentação porque ele, de certa forma, trabalha nos bastidores, ele tem o seu poder de influência, ele tem prestígio político e isso, naturalmente, ajuda o presidente Landim ali na composição de uma maioria confortável para ter cada vez menos o trabalho questionado. Mas há alas internas no Flamengo que têm questionado, sim, não só esses conflitos de interesse, o braço político e, ao mesmo tempo, dirigente, mas, sobretudo, algumas medidas tomadas no departamento de futebol. E quando a gente fala departamento de futebol, não é só contratar jogadores, é estruturar o clube, é ter uma comissão técnica e um staff que consiga não depender somente do treinador. E esse Flamengo, o Flamengo vitorioso, teve sempre trabalhos muito autorais de técnicos. O Dorival, quando chega no Flamengo, é a tal história do esculhambado. Ele consegue dar um jeito ali muito no dele. Foi mérito total do Dorival. Do Jorge Jesus... E nem assim continuou. Pois é, mas... Nem assim teve o seu trabalho reconhecido. Ele foi demitido depois de ganhar os títulos que ganhou. E do Jorge Jesus nem se fale. O técnico que passou por ali, começou a estruturar muita coisa, mas depois que sai, o Flamengo não consegue ter uma estabilidade mínima com treinadores. Então, por isso, o trabalho do Marcos Braz é questionável, sim. O torcedor que... A gente até viu protestos, preço dos ingressos, torcedor questionando, é uma pauta sempre legítima, esse tipo de protesto, mas por mais que esse seja uma geração vencedora do Flamengo e até uma gestão vencedora do Landim, há coisas questionáveis sim no trabalho. Encerrar ciclos é muito difícil no futebol brasileiro. Especialmente daqueles vitoriosos, né? A gente já viu N exemplos, o Grêmio teve muita dificuldade, acabou onde acabou, em determinado momento, na segunda divisão, porque tem uma geração vencedora que daqui a pouco tá ali dentro do vestiário, impregnou, não consegue renovar, não consegue tirar, não consegue mexer. O tempo passa para alguns jogadores. Exatamente. Você precisa ser muito forte, né, para encerrar, para quebrar esses ciclos, para trazer gente nova, para arejar o seu ambiente, né, para deixar o seu elenco de novo com aquela gana, com aquele brilho no olho, para você voltar a ganhar, para você seguir ganhando, melhor dizendo. Afinal de contas, são elencos vencedores. O Flamengo pode estar sofrendo um pouco com isso também, né? Tem uma questão política e de ego, né, Lúcio? Essa foi uma aposta política da diretoria. Até aqui a gente legitimou o direito que o Flamengo tinha de querer trocar de técnico e de filosofia. Esse é um direito, mas essa é uma aposta que você faz, é uma aposta política. E essa aposta foi perdida. Está muito claro... que foi um risco mexer no trabalho, porque o Dorival não caiu por questões técnicas, não caiu por um elenco que não andava, por desempenho, ele caiu porque não tinha grife e por uma questão política. Quiseram inventar a pólvora no Flamengo. Às vezes você quer inventar a pólvora e descobre a fórmula e pronto, dá tudo certo. Não foi o que aconteceu. Então foi um erro político da diretoria, foi um passo político que deu errado. E eu estou falando político, não é nem crítica, é uma opção política. Mas é uma opção política que deu errado. Então agora a diretoria tem que arcar com isso. Vai sobrar para a diretoria. O Brás de herói virou vilão. Estava sendo cobrado ali na faixa, o rapaz pichando ali. Deu uma agonia que o pano estava acabando, você percebeu ou não? Ele estava escrevendo time sem vergonha. Mas quando chegou no GO, não vai ter espaço para o NH. E isso acaba gerando um círculo vicioso que é muito negativo para o Flamengo. Porque com a estrutura que tem, o poderio financeiro... Esse Flamengo sempre vai poder mais, sempre vai ser um time encantador, sempre vai ser um time vencedor e às vezes vai vencer porque tem muita qualidade, uma concentração absurda de jogadores, porque o Flamengo vai ao mercado comprar e consegue trazer sempre os melhores jogadores. Agora, quando a diretoria opta por melhorar, subir o sarrafo e buscar sempre... algo que até é intangível, que é aquele nível de futebol que não se vê no futebol brasileiro. E se tem um clube que é capaz disso, é o Flamengo. É legítimo ter essa pretensão.
Eu só não entendo esse melhorar quando o time acabou de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Não podia melhorar com o técnico que estava lá, que fez um bom trabalho? Mas aí entra o aspecto político que o Celso falou. Quando a diretoria faz essa troca, de certa forma, ela é bem recebida por parte da torcida do Flamengo. Porque havia já uma insatisfação com o Dorival. Por maioria, eu diria. Sim. Não parte, maioria. E esses torcedores que observavam que o trabalho do Dorival talvez pudesse ter chegado ao seu teto, eles têm sempre ali aquela coisa de talvez retomar o nível do Jorge Jesus. E a diretoria usa isso. É uma cartada, porque ao trazer um técnico com o perfil do Vitor Pereira, e é um perfil que se assemelha... há diferenças de técnicos, mas o perfil é parecido. Um técnico estrangeiro com ideias novas, ideias que podem transformar esse Flamengo no português, mas aí o Dom... Não, estou falando por causa do Jorge Jesus. Mas aí é complicado, né? De novo, esse negócio de querer emular o Jorge Jesus, os caras não vão virar a página nunca. Mas é aí que entra o círculo vicioso, Lúcio, porque esse filme a gente já viu. Aí traz esse técnico com perfil medalhão, um cara vivido na Europa, vai chegar para mudar processos, estabelecer um departamento de futebol forte. Aí daqui a pouco a gente começa a ouvir um zum, vazar muita notícia, insatisfação de jogadores. Jogadores não estão satisfeitos com os métodos, o técnico começa a ser questionado. Que se realmente acontecer não vai ser novidade, porque a gente está vendo aí os jogadores do Corinthians expondo isso sem nenhum pudor. Aí é que tá. Se o Flamengo demitir o Vitor Pereira por insatisfação dos jogadores, é atestado máximo de incompetência. Porque o Vitor Pereira chegou justamente para tirar jogadores da zona de conforto, para dar umas espetadas, e a diretoria sabia como ele agia no Corinthians, porque aquilo ali não foi, o Vitor Pereira nos bastidores não era querido. Ele fazia declarações públicas. O time que tinha acabado de ganhar, então, a Copa do Brasil e a Libertadores estava com vários jogadores na zona de conforto. É isso? Não, mas eu não digo... Poxa, imagina se não tivesse, hein? Mas eu não qualifico assim, Abel. Não, estou dizendo, a diretoria pensava assim? Mas como manter essa geração super vitoriosa, sempre motivada? É um desafio imenso. Continuar com o Dorival não seria um bom passo para isso, já que estava todo mundo bem com o Dorival? Você é repetitivo e você é chato aqui. Eles tinham acabado de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Eles não estavam motivados? Não, sim, mas... Gente, contra o Atlético Paranaense, com um time muito bom... Eles foram surpreendidos com a saída do Dorival. Contra o Atlético Paranaense, muito forte, do Felipão, que tinha acabado de eliminar o Palmeiras. Esse time não estava motivado? Tinha gente na zona de conforto? Mas aí que entra a questão de como pesou o desempenho na reta final. Foi um Flamengo que caiu de produção... Que é natural, Breler. Mas as apresentações nas finais, Abel, deixaram, de fato... torcedor ali com uma pulga atrás da orelha. Poxa, o trabalho caiu tanto. E pro ano que vem? Ano que vem o desafio é o Mundial, que é um título sonhado. Será que jogando essa bola, será que os jogadores entrando assim vai ser suficiente? E aí entra o dirigente perspicaz, o cara que o Marcos Braz é um cara muito vivido de bastidor. Ele é muito político. Então ele deu a cartada certa, não necessariamente para o clube, mas para ele e para a diretoria. Porque ele fala, o papel da diretoria está feito. Vocês perceberam ali que o desempenho caiu? A gente fez o nosso, a gente trocou o treinador. Isso é que eu discuto. Eu também. O desempenho caiu, pode até ter caído. Mas se o desempenho caiu, ele não pode ser recuperado. As deficiências não podem ser melhoradas ou modificadas com a mesma comissão técnica? Precisa trocar de técnico? Será que a leitura foi correta? Porque você faz uma mudança drástica de perfil, né? Você tira um apaziguador das águas, um camarada que tem um perfil baixo, que chegou e com este perfil fez o Flamengo voltar a vencer. Tá? Porque você teve Renato, você teve outro português antes e tal, um monte de coisa acontecendo parecido com o que era o Flamengo antes. Aí você troca o perfil, vem com o Dorival e a coisa funciona, anda. O treinador ele é querido internamente, ele é abraçado, ele é um gestor de grupo. Né? Eu acho que esse é o maior mérito, talvez, do Dorival. Ele fez uma gestão de grupo extraordinária. Todo o Flamengo funcionou, todo. O próprio Gabigol sai da referência, vai para o lado, entra o Pedro, tudo acontece, não há biquinho, não é cara feia, não tem cara torta, o Flamengo encaixa.
anda, funciona. Será que não podia dar essa respirada realmente mesmo? E, poxa vida, nós temos aqui o nosso comandante, nós vamos seguir com ele, porque com ele funcionou. Claro. A leitura foi equivocada. Para né? mim, o pior momento do Dorival, no fim, não vamos pegar aquele começo que ele perdeu jogos, estou falando do fim. A reta final contestada, a final com o Atlético Paranaense, que o Flamengo não jogou, mas ganhou, a final com o Corinthians, que o segundo tempo foi ruim. Para mim, o pior momento desse pedaço do Dorival ainda é superior a um melhor momento que você escolher com o Vitor Pereira. Qual foi o melhor momento com o Vitor Pereira? Não tem melhor momento com o Vitor Pereira. Talvez o menos ruim, vai lá, ganhou o jogo com o Del Valle, para depois perder nos pênaltis. Ainda não supera o pior momento do Dorival, que talvez tenha sido o segundo tempo contra o Corinthians. Então, não vejo justificativa, assim, simplesmente para trocar. Não estava tão ruim assim. Alguns rubro-negros, na época, achavam que estavam ruins. Mas eu acho que nós temos hoje rubro-negros, à luz do que veio depois, eles descobriram que eram felizes e não sabiam. E aí não adianta o pessoal criticar, dizer, agora é fácil. Claro, a gente precisa ver o outro trabalho, né? Daqui a pouco chega e o trabalho é superior e poderia ser, não há problema com relação a isso, não tem nenhum ranço com relação a isso, mas tá visto que não, né? Agora, tá visto que não. Agora a gente tem o parâmetro, mas antes a gente tinha o parâmetro Dorival e a gente falava aqui que não era tão ruim. Claro que não. Falava que não era tão ruim. Agora o torcedor acabou descobrindo isso da maneira mais dolorosa possível. E daqui a pouco, com esse papo de jogadores insatisfeitos com os métodos do Vitor Pereira, o Flamengo vai repetir a fórmula antiga. E aí, depois de contratar esse treinador de fora, esse treinador com um perfil transgressor, como o Rogério Ceni, que era um técnico brasileiro, desagrada internamente e aí traz um técnico, como o Lúcio falou, pacificador. O cara mais paizão, que vai colocar ali panos quentes, vai trazer a rapaziada para junto ali, vai formar o grupo, como era o perfil do Dorival, o perfil do Renato. E isso... Do Abel. Isso leva a quê? E aí o torcedor tem razão de questionar. Porque, repito, se demitir Vitor Pereira por insatisfação de jogadores é atestado máximo de competência. Todo mundo já sabia os métodos do Vitor Pereira, como ele lida com os atletas. E a diretoria do Flamengo desejou isso ao trazer o Vitor Pereira. Se a diretoria do Flamengo quis um técnico com esse perfil... Quis dar esse choque, né? Mas o mínimo que deveria fazer agora é bancar publicamente. A partir do momento em que saem notícias que há insatisfação no elenco, a diretoria tem de vir a público e asseverar o trabalho do Vitor Pereira, dar esse aval. A gente sabe que a diretoria do Flamengo não faz isso. Nesse momento é mais fácil rifar o treinador, mas eu vejo que não dá para ficar assimilando como normal, só por ser uma gestão vencedora, tantos sobressaltos e tanta incompetência ao contratar e trocar trabalho de treinador. Imagens ao vivo do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, com protesto de torcedores, muitas seguranças ali do Flamengo, polícia militar também presente, a gente mostrou agora há pouco, e torcedores aí indignados com a situação do time, com os últimos resultados, com o preço dos ingressos, alguns reclamaram ali também do alto valor, na opinião deles, dos ingressos cobrados em jogos do Flamengo. E a gente vai continuar falando do Flamengo e acompanhando o que acontece lá no Ninho do Urubu. Vamos ver se a gente consegue retomar o contato com o Bruno. Então, é isso aí, nação, né? Protesto. Se eu não me engano, acho que sábado, dia 11, vai ter protesto maior ainda lá no... Porque é sábado, né? Geralmente sábado todo mundo tá em casa. Então acho que dia 11 de março o protesto vai ser maior ainda. É aquilo. A demissão do Vitor Pereira, querendo ou não, já é cogitada pela diretoria. Caso não conquiste agora o Carioca, perdeu mais um título, né? E nem vice foi, né? Porque o Vasco ganhou e o Flamengo caiu para terceiro. Então o Flamengo nem vice da Taça Guanabara foi, né? Porque o Flamengo, há 2 rodadas antes de terminar a Taça Guanabara, tinha condições de conquistar o título diante do Vasco, perdeu o jogo. Perdeu o título para o Fluminense, né? Confronto direto. E depois, no dia seguinte, o Vasco foi, jogou, ganhou o jogo. E jogou o Flamengo para terceiro. E o Vasco, nas semifinais, né? Tem a vantagem do empate contra o Flamengo nos 2 jogos, né? Para tu ver como tá a situação do Flamengo, né? A demissão do Vitor Pereira é uma coisa que, pra mim, vai acontecer se
os resultados não aparecer momentaneamente, ou até o final do Carioca. É aquilo. Demissão do Vitor Pereira, pagamento de multa na faixa de 15 a 18 milhões nessa faixa aí, né? De reais. E aquilo. Quem vai trazer para o lugar do Vitor Pereira? Óbvio que vai tentar trazer algum técnico brasileiro ou buscar em algum time para apaziguar. Como aconteceu como aconteceu o ano passado, né? Então é aquilo. Como que vai fazer? Tira o Vitor Pereira, vai colocar quem? Tirou quem? Vai tirar o Vitor Pereira, trazer quem? Tite. Tite não é perfil do Flamengo e também não vai pegar o trabalho no meio do caminho numa bomba que o Flamengo tá, né? Então, caso o Vitor Pereira caia, dificilmente um técnico vai querer pegar essa bomba que é o Flamengo momentaneamente, né? São poucos técnicos que fazem isso. Ainda mais técnico europeu, né? Que não vai fazer isso. Essa maluquice de pegar o Flamengo numa bomba relógio que está momentaneamente, né? Então aquilo. A decisão da diretoria ano passado em trocar o Dorival, né? Viu que o desempenho não estava tão legal, né? E não foi nem uma demissão, foi uma não renovação de contrato, né? A gente fala em demissão. Ah, o Dorival foi demitido. O Dorival, ele não foi demitido. O Flamengo só não renovou o contrato com ele. Simplesmente, não existe demissão. Só não renovou. Então é aquilo. Eles perceberam que pelo salto de dificuldade que o Flamengo ia ter na temporada 2023 agora, o Flamengo precisava de um técnico mais qualificado, né? O Flamengo queria chegar na final do Mundial para tentar buscar o título. E viu no Vitor Pereira esse homem. E para tentar tirar os jogadores da zona de conforto, né? Vitor Pereira foi um bom nome escolhido por eles? Foi. Só que toda ação tem sua consequência, né? Então eles perceberam como o Vitor Pereira age no Corinthians. Então ele teve um ano para saber como o Vitor Pereira age dentro do Corinthians, né? Os bastidores tudo certinho. Porque dirigente tem contato com outro de outro time. Então aquilo agora a gente tem que pagar o preço, né? Da troca. Uma mudança brusca em cima de várias decisões. E aquilo. Vitor Pereira tem sua parcela de culpa? Tem. Mas a maior parcela de culpa é da diretoria. Jogadores, depois do técnico, né? O técnico tem 3 meses. 3 meses no clube. E vai fazer 2 meses que dirigiu a equipe pela primeira vez no campo. Nem 2 meses tem o Vitor Pereira dirigindo a equipe na beira de campo, né? Se eu não me engano, ele estreou dia 15 de março. E acho que nessa faixa, dia 15 de março, quando ele estreou, né? Então, aquilo. Caso o Dorival ficasse, a gente também não teria certeza se o Dorival iria conseguir repetir os feitos que ele conseguiu fazer, né? Nesses últimos 6 meses. Poderia fazer? Poderia, porque já tinha o time na mão, já tinha um estilo de jogo, o jogador já conhecia ele, o jogador já sabia como que o Dorival gosta de jogar. Então, aquilo. Poderia. A chance era maior de dar certo, entendeu? Mas tinha aquela porcentagem também de não dar certo, né? Aí trocou tudo e agora desandou aí, né? Desandou. E agora pra arrumar isso tudo que vai ser difícil, né? Caso o Vitor Pereira caia, quem venha? Quem vem para o Flamengo, filho? Esse é o problema. Quem vem? Qual técnico que vai querer segurar essa bucha agora? Meio do ano ou início de temporada ainda, né? A gente nem chegou em abril ainda, né? Quem vem? Esse é o problema. Demissão. Vamos botar aqui. Felipe Luiz, de técnico. Felipe Luiz se aposenta já e vira técnico aí. Aí muitas pessoas estão gostando. JJ ele vai ser liberado do. Não vai ficar no Fenerbahçe até maio. Então a gente espera até maio. Até maio já tá na 10ª. Já tô acho que na 5ª a 10ª rodada já do Brasileirão. Será que vale a pena? Acho que não, hein? Então é isso aí.